Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conectadamente em Foco. Meu nome é Josinei Almeida e hoje eu quero compartilhar com você uma experiência real da minha vida. Não é teoria, não é discurso religioso, é vivência, uma história que envolve esclerose múltipla, profissionais da saúde e algo que talvez você não imagine: a leitura como instrumento de recuperação e sobrevivência. Quase um ano depois do meu diagnóstico de esclerose múltipla, comecei a enfrentar novos desafios. Muito além das dificuldades físicas que já conhecia, comecei a sentir uma dificuldade crescente para engolir. Minha fala se tornou arrastada, e em momentos de ansiedade, sentia até dificuldade para respirar. Essas limitações mexem não só com o corpo, mas com a mente e principalmente com a esperança. A gente começa a se sentir preso dentro do próprio corpo. Foi então que, durante uma consulta de rotina, fui orientado a procurar uma fonoaudióloga. Depois de conversar com a fono, de avaliar minha condição, ela me passou uma série de exercícios simples, porém constantes. Ela foi muito clara e direta comigo. Josinei, você precisa continuar fazendo sempre. A esclerose múltipla exige constância. A disciplina seria minha maior aliada. Um dos exercícios que ela me passou foi, no mínimo, curioso. Eu deveria ficar em frente ao espelho e cantar músicas simples, infantis mesmo, para exercitar os músculos da face e da boca. Outro exercício veio de uma conversa com a minha psicóloga. Ela me disse: leia, mas leia o que você gosta, o que te dá prazer. Não era para ser uma obrigação, mas um resgate. E foi aí que a Bíblia entrou de forma muito natural na minha vida. Eu sempre gostei de histórias, desde criança, e a Bíblia é um livro repleto delas, cheia de narrativas humanas, complexas e profundas. Talvez isso surpreenda alguns, mas a primeira vez que eu li a Bíblia com verdadeira atenção foi em 1985. O texto que me prendeu foi o capítulo 8 do Evangelho de João. A história da mulher pega em adultério. Naquele momento, uma frase específica saltou aos meus olhos. João 8:7, que diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Eu li aquele capítulo inteiro, até chegar ao versículo que diz, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase ficou gravada na minha mente desde então, como uma promessa de liberdade que eu ainda não compreendia por completo. Seguindo as orientações, a fonoaudióloga me deu uma instrução adicional que uniu as duas terapias. Ela me orientou: leia em voz alta. Isso vai ajudar na dicção, na articulação e no fortalecimento da sua fala. E eu escolhi a Bíblia como meu livro de exercícios diários. Comecei a ler os Salmos, os Evangelhos, as histórias dos profetas, tudo em voz alta, no meu quarto. No início era difícil. A voz falhava, as palavras saíam truncadas. Mas com o tempo, minha fala foi melhorando. Hoje, eu consigo falar quase que normalmente, mas uso inteligência artificial para produzir conteúdo. Tenho vídeo no canal explicando o motivo. Ainda tenho limitações? Tenho. Principalmente quando fico nervoso ou muito cansado, a voz ainda dá sinais de fraqueza. Mas eu tô aqui, falando com você, contando minha história. Isso para mim é uma vitória imensa. Quando eu olho para a Bíblia hoje, eu me vejo em várias daquelas histórias. Não como um personagem perfeito, mas como um ser humano cheio de falhas e limitações. Assim como eles. Moisés, por exemplo, ao ser chamado por Deus, disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Ele se sentia incapaz, inadequado para a missão. Eu me identifiquei profundamente com essa sensação de incapacidade vocal. Mesmo assim, Deus o escolheu e o capacitou. O apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, convivia com uma limitação constante, algo que ele chamou de espinho na carne. Ele orou para que Deus o removesse, mas a resposta que recebeu foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, 7-9. Paulo não foi curado para depois servir. Ele serviu apesar da sua fraqueza. Abacuque, um profeta que viveu em meio a uma crise social e política terrível, questionava a Deus dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque 1:2. Ele expressava sua angústia, sua dúvida, seu sofrimento. Essas pessoas não foram curadas antes de viver o seu propósito. Elas aprenderam a viver, a lutar e a cumprir sua missão
apesar da limitação. E isso me deu uma nova perspectiva sobre a minha própria jornada. Deixa eu te dar uma dica sincera, de coração. Comece a ler a Bíblia como um livro de história. Apenas isso. Deixe de lado, por um momento, qualquer pressão religiosa ou medo de não entender. Você vai encontrar ali dramas humanos universais, crises políticas que se assemelham às nossas, tragédias ambientais, conflitos sociais intensos e, acima de tudo, esperança em meio ao caos. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre o futuro e descreve um cenário de guerras, crises, fome e medo. Ele diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Parece uma manchete de jornal de hoje, não é? Ou leia o livro de Abacuque, capítulo 2, e compare as denúncias de injustiça social, corrupção e ganância com a realidade política e econômica que vivemos atualmente. É um livro surpreendentemente atual. E com isso, eu volto ao Evangelho de João. Lembro da frase que me marcou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Anos atrás, um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 8, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Eu descobri que a Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é um manual de sobrevivência emocional, mental e espiritual. E a leitura em especial, a leitura em voz alta, é um exercício poderoso. Não só para quem como eu tem uma doença que afeta a fala, mas para qualquer pessoa que queira organizar os pensamentos, fortalecer a comunicação e encontrar um refúgio para a alma. A leitura devolveu minha voz, mas a verdade que encontrei nela começou a libertar minha mente. Eu espero que essa experiência, essa partilha, ajude você de alguma forma, que te incentive a ler, a refletir e, acima de tudo, a cuidar de si mesmo de maneira integral. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no Conectadamente em Foco para continuar essa conversa. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, que Deus abençoe a sua vida e, se Ele permitir, nos vemos no próximo vídeo.